Maria Madalena é com certeza uma das discípulas de Jesus que mais cria polêmicas nos dias de hoje. Não que ela tenha alguma coisa a ver com isso. Ela não fez nada por isso. As pessoas fazem. Eles dizem que Jesus era casado com ela. Faz um monte de confusão em cima de Maria Madalena. Inclusive dizem que Maria Madalena era uma prostituta, quando a Bíblia não diz isso. A Bíblia conta a história de 3 mulheres e as pessoas meio que misturam a vida delas. Muitas vezes a gente acha que Maria Madalena era a mesma mulher que lavou os pés do Senhor com as lágrimas e enxugou com o cabelo. E a gente acha que é a mesma mulher que quebrou o alabastro nos pés do Senhor, achando que é a mesma mulher que era irmã de Lázaro e Marta. E faz uma maçaroca aí. Porque a Bíblia diz que aquela mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com o cabelo, o fariseu disse que era uma pecadora. Então até pode ser que ela era sim uma prostituta. Mas não é a mesma mulher que quebrou o vaso de alabastro. Porque essa sim era irmã de Lázaro. Era outra mulher em outra situação. Apesar de ser na mesma cidade. Confusão. As pessoas fazem confusão. Se você for ler, você vai perceber, não são a mesma mulher. E ainda tem a Maria Madalena, que é outro caso, que é outra história. A Bíblia conta coisas maravilhosas sobre Maria Madalena. Fala que ela estava lá, diante da cruz do Senhor, quando ele estava sendo crucificado. Foi uma das únicas mulheres que ficaram ali. E só ficaram mulheres e João. O resto dos homens todos fugiram. Só ficaram as mulheres e ficou ali Maria Madalena. A Bíblia conta que Maria, ela era chamada de Madalena em função, dizem os historiadores, que é em função da cidade de onde ela era, que era Magdala. E aí ela se chamou Madalena, por ser daquela cidade. Se ela fosse de Brusque, ela seria a Maria Brusquense. Né? E Maria Madalena, a Bíblia diz que ela era uma mulher da qual o Senhor Jesus expulsou 7 demônios. Aí é que todo mundo acha que ela era uma prostituta. Mas a Bíblia não diz isso. Imagine comigo a vida de Maria. A gente não tem como dizer com certeza o que ela fazia ou deixava de fazer, mas uma mulher que estava atormentada por 7 demônios, com certeza não tinha lá uma vida muito tranquila. O porquê desses demônios terem tomado conta da vida dela, não há como saber, mas estavam ali. E ela teve um encontro com Jesus, em que Jesus revolucionou a vida dela e a libertou. Alguns historiadores dizem que ela era uma mulher muito rica. Ela era uma mulher rica. E ela era uma das que financiava Jesus no seu ministério. Muitas mulheres financiavam Jesus. E alguns historiadores dizem que ela era uma dessas. Eu gostaria que a gente não olhasse para Maria Madalena com preconceito agora. Mas nós olhássemos para ela como se fosse eu e você. Muitos de nós também tínhamos os nossos demônios. Todos nós precisamos de liberdade, de libertação. Maria Madalena precisou de libertação e ela teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, o Senhor a tirou de lá de dentro daquele cativeiro e ela foi livre. Maria Madalena teve um encontro com a graça de Deus. Se ela era rica, se ela era pobre, o que ela era não importa. O que importa é que esta mulher teve um encontro com Jesus e quando Jesus a libertou, ela entendeu uma coisa: a vida que eu tenho agora
Não a tenho por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Tem um amém guardado aí? Vai soltando o amém aí que você trouxe guardado no bolso. Queridos, ela entendeu que ela não era digna. Quem aqui se acha digno? Ninguém levantou a mão, legal. Todo mundo entendeu. Mas assim, agora a gente diz que não é digno. Mas em algumas situações da vida, a gente quer parecer digno. Quando é que a gente quer se sentir digno? Quando a gente pede alguma coisa. Quando a gente acha que merece. Ou quando a gente diz assim, eu não tenho a vida que mereço. Aí a gente está se achando digno. E quando a gente se preocupa muito com a nossa dignidade, é sinal de que a gente não entendeu que a nossa vida é o que é pela graça de Deus. O que é graça? É um favor. É um favor que você não merecia. Então, se é um favor, você tem salário nisso? Tem mérito? Tem algum mérito em receber um favor? Se eu preciso fazer um favor para o Jader me fazer um favor, já não é mais favor, é salário, é pagamento. Eu faço para receber. É negócio. E isso é lei. Isso é viver pela lei, em vez de viver pela graça de Deus. A gente acha que ser legalista é ter um monte de regrinha. Também, mas é viver pelo esforço próprio. Maria Madalena entendeu que ela era muito indigna. Mas mesmo assim, Jesus entrou lá no seu cativeiro e a tirou de lá de dentro. Você também era indigno. A Bíblia diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, seus inimigos, e Ele foi lá no pecado e nos tirou de lá. Isso é graça. E nós todos fomos salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente dado por Deus. Nós somos salvos pela graça. E ela entendeu isso. Eu tenho uma nova vida porque algum dia eu me encontrei com Jesus. E nesse encontro com Jesus, eu mesmo não merecendo, Ele me deu uma nova vida. E aí está Maria Madalena, uma mulher que andava com Jesus e se sentia tão indigna dessa honra. Porque quem anda com Jesus se sente assim. Se nós vivemos pela graça de Deus e não pelo mérito próprio, a gente vai entender que Deus não vai nos abençoar porque a gente é uma pessoa show de bola. A gente não vai ser abençoado quando fizer tudo certo. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. A questão é que quando eu não creio que a graça de Deus é suficiente e quero por esforço próprio merecer a bênção de Deus, Deus para de agir. E aí trava tudo. E aí a gente acha que pecou por causa disso. Ou quando a gente pecou e acha que agora, não, pequei, Deus agora não me ama mais da mesma forma como amava, então Ele não vai me abençoar agora. A Bíblia diz que nós pais somos assim, mas Deus, o Pai, não é. Tenho refletido sobre a graça de Deus, eu vejo, como a gente age errado com os nossos filhos. Eu ajo muito errado com os meus filhos, tenho entendido isso. Eu tenho treinado eles para merecerem coisas. Estou treinando meus filhos para merecerem boas coisas. Eu estou ensinando eles a viver pela lei e não pela graça. Eu acordei disso essa semana. Estou confessando meu pecado para você. Mas como eu sei que é todo mundo pecador igual, né? Você não pode se achar melhor do que eu, porque está todo mundo no mesmo barco. Queridos, se a gente vive
para querer merecer alguma coisa, a gente já deixou da graça de Deus. Graça é favor. E um favor é algo que eu não mereci. Tem gente que se sente tão indigno que não se achega a Deus. E tem gente que se sente tão digno que também não chega em Deus. Quer viver sozinho pelo esforço próprio. Porque eu sou uma pessoa muito ótima, muito top, muito legal. Eu faço tudo certo, então Deus vai me abençoar. Claro que quando eu ando nos princípios da palavra, a bênção de Deus me acompanha. Isso é algo óbvio. Mas quando você desobedece, Deus muda com relação a você? Quando você peca, Deus muda com relação a ti? Alguns acham que sim. Sabe por que a gente acha que sim? Que eu posso dizer que muitos aqui acham que sim? Porque a gente acha que tem que consertar alguma coisa antes de Deus me abençoar. Está todo mundo pensando que eu fiquei louco, né? Endoidou. Não, é o que a gente tem pregado há muito tempo. Mas a revelação de Deus tem vindo cada vez maior. Nós temos que entender o que é graça. A grande questão é que quando eu estou na graça de Deus, eu sou livre para não pecar. Não é ser livre, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, é o contrário. Você é tão livre que você não peca mais. Porque já não é mais o meu esforço de não pecar. É a capacitação sobrenatural de Deus. E assim era Maria. Maria teve esse encontro com a graça de Deus, quando Jesus a libertou. E ela passou a andar com o Senhor. E ela conheceu o Jesus que a libertou. Um dia, ela estava diante da cruz do Senhor. Eram 3 da tarde. Ela viu o céu se escurecer. Ela sentiu a terra tremer. E ela continuou ali vendo pingar cada gota de sangue do Cordeiro de Deus. Ela estava ali, diante do Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E ela via, e ela conheceu ali o Jesus Salvador. Ela viu ali, ela conheceu Jesus como aquele que a salvava e lhe dava vida eterna. Esse Jesus que ela viu sangrar até a morte, foi colocado num túmulo, um túmulo que ela viu onde era. Ela viu que a porta havia sido fechada com uma grande pedra. Ela estava ali. Ela viu quando, juntamente José de Arimateia e Nicodemos, ambos tiraram o corpo de Jesus, o embalsamaram, colocaram ali bálsamos sobre ele e o colocaram no túmulo. Colocaram ele deitado numa laje de pedra, cobriram seu corpo com um lençol, colocaram um pano sobre o seu rosto. E a pedra rolou e foi fechada. E ela ali sentiu que homem maravilhoso com quem ela tinha vivido. Que pessoa maravilhosa, aquele que havia liberto e aquele que havia morrido por ela. Ali estava Maria Madalena. Isso foi na sexta-feira. Às 6 da tarde daquele dia, todos se recolheram dentro das suas casas. Era Páscoa. Passou-se o sábado inteiro. Domingo pela manhã, a primeira pessoa que se levantou para voltar ao túmulo, para terminar o serviço, ela achava, as mulheres, ela e outras mulheres achavam que não estava bem feito ainda. Elas tinham feito tudo às pressas, colocado um pouco de bálsamo sobre o corpo, mas só colocaram um lençol em cima e colocaram um pano no seu rosto, só isso, para não vir bicho, para não dar mosca, para não estragar o corpo até a gente terminar e enfaixá-lo. Dentro da cultura judaica eles enfaixavam. Você lembra disso porque Lázaro, foi enfaixado? Então eles tinham que enfaixá-lo, mas não havia tempo, porque era Páscoa.
E na verdade, elas tinham até se contaminado com o morto. Elas não podiam ter tocado um morto na véspera da Páscoa. Elas estavam impuras, elas tinham que parar aquilo naquele momento. Domingo pela manhã. Diz João, capítulo 20, versículo 1. Você pode ler junto comigo na sua Bíblia ou aqui na tela. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Era antes das 6 horas da manhã, porque 6 horas da manhã já é considerado dia para eles. João capítulo 20, versículo 1. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Em outro evangelho, nós vemos que Maria Madalena não foi sozinha, foram ela e mais algumas mulheres, e diz que elas estavam indo e conversando assim, aquela coisa de mulher, né? Elas estavam batendo papo, nós vamos lá, porque a gente vai dar jeito, nós vamos acabar com isso aí, nós vamos terminar o serviço. Mulher não pode deixar nada pela metade, tem que terminar. E aí, elas estavam indo lá, e aí na metade do caminho que elas pensaram, quem vai abrir a pedra? Elas estavam tão envolvidas com o propósito, nós vamos, e foram, e elas iam conversando pelo caminho, quem é que vai mexer na pedra para a gente? A pedra é grande, nós não vamos conseguir, mas nós vamos mesmo assim. E aí, no relato de João conta só de Maria, mas nos outros evangelhos fala que estava Maria, mãe de Jesus, e a outra ainda. E aí então elas veem que a pedra está revolvida. Qual é a primeira coisa que elas pensam? Roubaram o corpo. Elas tinham conhecido o Jesus de caráter maravilhoso. Elas tinham conhecido o Jesus que amava o próximo. Elas tinham conhecido o Jesus que tinha doces palavras de consolo. Elas tinham conhecido o Jesus que tinha poder para curar, para restaurar, para até ressuscitar um morto. Mas elas ainda não conheciam o Jesus Cristo ressurreto. Aquele que tinha poder de levantar dos mortos. Vamos dizer que esse é um outro nível, né? Tem o nível dos que oram para curar, os níveis dos que oram para orar por ressurreição, né? Jesus está nesse nível, ressuscita a morte. Mas o cara que se auto-ressuscita é outro nível. Esse Jesus elas não conheciam ainda. O Jesus que a morte não podia segurar. Elas conheciam o Jesus que enfrentava a morte. Mas o Jesus que a morte, nem a morte podia segurar, elas não conheciam ainda. E elas pensaram, roubaram o corpo. Viraram e correram e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, que no caso é João, o escritor do Evangelho. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde colocaram. Aqui mudou, né? Geralmente é o homem que pergunta onde é que botou, né? Aqui elas não sabiam onde tinham colocado o corpo de Jesus. Elas pensaram assim, aconteceu uma catástrofe. Jesus foi morto pelos fariseus, pelos sacerdotes, e eles deram um jeito de roubar o corpo e acabar com a última memória que a gente tinha dele, que era o corpo. Eu imagino que elas já estavam pensando em fazer um santuário diante daquele túmulo. O Senhor, o Mestre, estava ali dentro. Elas iriam adorar a Deus, quem sabe, diante daquele túmulo durante muitos e muitos anos. Elas fariam um memorial a Jesus. E elas pensaram, estragaram tudo. E aí, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se, viu lá dentro os lençóis de linho, todavia não entrou. João não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Olha que tremendo que é isso aqui.
Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creu no quê? Creu na palavra de Maria, que Jesus não estava. Olha o versículo seguinte. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Eles não acharam que Jesus tinha ressuscitado. Eles acreditaram na Maria, porque até então eles não tinham acreditado na Maria. Então ele viu, então é verdade, Maria não está brincando com a gente. A mulher era totalmente marginalizada naquela época, ela não tinha voz, ela não podia falar. Algumas mulheres vão dizer assim, mas é igual até hoje, né? Não pode falar nada? Não, pode sim, e deve. Maria não havia tido crédito naquilo que ela contou. E aqui diz que eles ainda não tinham compreendido a Escritura, que Jesus tinha que ressuscitar. E aí o que eles fizeram? Voltaram para casa. Jesus não está? Voltamos para casa. Eles estavam morrendo de medo de ser preso e morto igual Jesus. Queridos, esse é o quadro, muitas vezes, da vida daquele que só conhece o Jesus que morreu. Que Jesus maravilhoso, que Jesus bonzinho. Ele tem palavras de vida eterna, palavras tão boas. O mundo todo fala de Jesus como um bom mestre, como uma pessoa querida, um bom exemplo a ser seguido, um espírito superior, um dos grandes guias da humanidade. O Jesus que morreu. E quantas vezes, meus amados, nós estamos muito focados no Jesus que morreu, que um dia fez uma obra em minha vida. E agora? O que Jesus fez hoje na tua vida? A gente consegue contar muitas histórias, assim como Maria Madalena também podia contar a sua história, e ela estava sendo movida pela sua história. Ela tinha 7 demônios. E um dia Jesus a libertou. E ela andava atrás de Jesus por causa disso. Porque ela era grata. Ela tinha entendido a graça de Deus. Mas para por aí? A nossa vida com Jesus está parada aonde? Quem sabe, se eles nunca tivessem tido um encontro com Jesus ressurreto, eles continuariam com a mesma ideia. Só que em vez de fazer um santuário fora, eles fariam dentro da tumba. Tanto é que fizeram, não é verdade? Se você vai a Jerusalém, eu não tive ainda essa oportunidade, espero que um dia Deus me permita ir a Jerusalém, eu quero entrar lá para ver. Mas hoje é um lugar de adoração, a tumba em que Jesus morreu, né, foi colocado depois da morte. Fizeram isso. Tem uma igreja, um santuário em cima. Fizeram isso. Querido, quão morta é a nossa adoração? Quanto de morte tem o nosso relacionamento com Jesus? Se ele se limita a ver o Senhor como um bom homem. Experimentar da bondade salvadora e quem sabe até da liberdade que Ele pode nos dar e saber dessa história. Mas o quanto nós temos experimentado do Jesus Cristo ressurreto. Eles chegaram diante do túmulo, viram, não está aqui Jesus, e voltaram para casa. Quantas vezes você vem a uma reunião, a uma célula, no próprio quarto de oração, e você diz assim, Jesus não estava, e volta para casa. Isso aconteceu com você? De você vir a um culto, a uma reunião, a uma célula, você vai, abre a Bíblia e nada fala contigo, nada te toca. Você ouve uma música e não te toca, você ora e nada te toca, você ouve uma palavra e não te toca. Você vem ao culto e sai do culto e continua tudo morto. Não mudou nada, fica tudo igual.
E a gente só volta para casa. Foi o que eles fizeram. Tá, vamos voltar para casa, já que Jesus não estava lá mesmo, vamos voltar a se esconder dentro de casa. Vamos tocar a vida. Mas esse foi Pedro e João. O que fez a Maria? O que fez a Maria que conhecia a graça de Deus? Ela sabia que ela não era digna, mas ela conhecia o Jesus que ela amava. Olha o que ela fez. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Ela disse: cadê Jesus? Onde é que ele está? Tiraram ele daqui. Por que eu não vi? Por que eu não sei? Ela ficou ali olhando para dentro do túmulo. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo de novo. E viu 2 anjos. Agora o nível começou a melhorar. Ela já está vendo anjo. Quem é que vê anjo? É quem volta para casa? Não, Jesus não estava. Vamos voltar para casa. Eu não senti nada, eu não vi nada, não recebi nada. Ela se contentou? Ela achou que era algo que ela tinha que esperar acontecer? Não! Ela chorou. Ela chorou pela sua situação, porque ela disse: como é que eu vou ficar sem Jesus? Que seja o corpo dele, como é que eu fico sem? Ela chorou: eu não posso ficar sem Jesus. Eu não posso sair daqui e não ter visto o seu corpo. Quem está entendendo? E aí diz que quando ela continuou, mais intensa, chorando, clamando, ela olhou lá para dentro e viu 2 anjos. Aí, opa! O que ela podia ter feito? Já saído correndo. Viu 2 anjos. Ela já se empolgou. Viu 2 anjos. Sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Pensa na cena. Provavelmente ela não percebeu o jeito que estavam largados os lençóis. Se o nosso amado Senhor Jesus se levantou, eu imagino que ele estava deitado e ele abriu os olhos, tinha um pano na frente do olho dele. Eles chegaram e viram os lençóis primeiro. Ele puxa o lençol para cá. A pessoa está deitada ali. Ele jogou os lençóis para cá. É a primeira coisa que a gente vê. E depois eles procuram o pano. O pano da cabeça está lá. Não foi alguém que tirou o corpo dali. É alguém que se levantou. Porque a gente faria assim, Pelo menos, eu imagino isso. Não faz doutrina em cima disso. Mas a gente sabe que o Senhor Jesus se levantou. Mas eles não atentaram nem para o lençol. Não olharam para dentro. Eles não buscaram respostas. Querido, quantas vezes a gente não busca resposta? A gente está ali numa vida estagnada, dentro de um túmulo morto, não vê Jesus ali. Não vê evidência de ressurreição nenhuma, não vê nenhuma evidência de dúvida, de vida. E por que a gente não questiona? Não procura respostas? Por que eu estou assim? Por que eu não sinto nada? Por que Jesus não está aqui? Por que eu não vi Jesus ali? Porque não é que Jesus não estava. Eles não viram Jesus ali. Jesus estava. Depois nós vamos ver como ele estava por ali. Eles não viram. Com medo, distraídos, preocupados consigo mesmo. Mas Maria estava ali chorando, pedindo: cadê? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde é que está o meu Senhor? Onde que está o meu amado Salvador? E aí ela abriu os olhos e viu 2 anjos sentados. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O problema não é terem levado, ela não sabe onde está. Cadê Jesus na tua vida, meu irmão? Cadê Jesus no nosso dia a dia? Você está se perguntando? Às vezes a gente passa e só vê o túmulo, um memorial daquilo que um dia foi uma vida com Deus.
mas não se questiona, onde é que ele está agora? Cadê ele? E aí, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Agora tu imagina, Maria aqui, chorando. Eu imagino que ela estava ajoelhada, porque disse que ela se abaixou ainda mais e olhou para dentro do túmulo e viu os 2 anjos. Os anjos perguntaram, ela respondeu, e ela deve ter ouvido um barulho fora. E ela se virou e viu um homem. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Quem você está procurando? Essa é a pergunta de Jesus. E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o compuseste e eu o levarei. Ela não queria nem saber. Ela ia botar Jesus nas costas, sujo, importa como tivesse. Eu quero ele comigo. Ele é meu. Se Pedro e João não quiseram, eu quero. Ele é meu. E aí Jesus deve ter ficado assim, né? Empolgadíssimo. A gente pensa, Maria. Não, Maria. Aí, irmão. Quantas vezes Maria ouviu Jesus chamar ela pelo nome? Ela conhecia a voz de Jesus. Até então, falando outras frases, ela não tinha reconhecido. Mas quando Jesus chamou ela pelo nome, ela disse: opa! E ela disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Próximo versículo. Aí olha só, a próxima coisa que acontece. Imagina a cena. Não me detenhas. Na NVT está dito assim, ó: não te agarra em mim. Não se agarra em mim, ele diz. Eu imagino que Maria se levantou e se jogou em cima dele. Ela procurou um morto e encontrou vivo. Jesus disse para ela assim: ó, não me detenha, não me segura. Eu ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz para eles: subo para o meu pai e vosso pai para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Querido, olha só um encontro dessa mulher com o Cristo ressurreto. Nós podemos ter um encontro com o Cristo na cruz. Isso nos salva, isso nos liberta, isso nos dá vida, vida eterna. Mas, querido, sentido para viver a nossa vida todo dia só com Jesus ressurreto. Só com aquele que está vivo, com aquele que te chama pelo teu nome, aquele que sabe o teu nome, e que quando você está chorando e perguntando: cadê tu, Jesus? Em vez de ela chorar assim: Senhor, por que te mataram? Senhor, por que te tiraram da gente? Senhor, por que agora a romarada está toda com medo? Pô, Jesus, por que tu permitiu isso na minha vida? Ela não está chorando isso, ela está perguntando: cadê Jesus? Essa é a resposta de um coração que quer Jesus. Esses, Jesus aparece. Para os outros, fica vazio. Toda vez que você enxerga o vazio na sua vida espiritual, vira as costas e vai para casa, não vê nada. Não vê nada. Mas se você fica ali, chorando, clamando, pedindo: cadê tu, Jesus? Onde tu estás, Senhor? Te mostra para mim. Ah, ela viu anjo. Tem gente que quer ver anjo. Pô, eu queria ver anjo, é massa, deve ser muito legal. Também queria ver anjo. Mas ela viu o próprio Senhor Jesus a chamando pelo nome. Quantas vezes você ouviu Jesus te chamar pelo nome, meu irmão? Isso tem a ver com o tempo que a gente fica chorando diante de Deus.
Tem a ver com o tempo que a gente tira com o Senhor. E Jesus vai te chamar pelo nome, te dando direção, te dizendo para onde ir, dizendo: estou aqui, ó, vai comigo, ó, estou aqui, vai e anuncia que tu me viu. Que mensagem a gente prega, meus irmãos? Que a gente viu Jesus. Quando é que as pessoas se convertem? Quando é que as pessoas aceitam o Jesus Cristo ressurreto? Porque o Cristo crucificado todo mundo conhece. É ou não é verdade? No Brasil, todo mundo conhece. Ninguém pode dizer que não conhece o Jesus Cristo crucificado. Todo mundo conhece. Mas o ressurreto, o que está vivo, que vive dentro de nós, pouquíssimas pessoas conhecem. E é essa a nossa pregação. Eu vi. Eu vi. Eu vi o Senhor. Ele me chamou pelo nome. Ele me deu um propósito. Ele me disse com quem eu deveria falar e o que eu deveria dizer. Na mensagem está ali: eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Está ali a mensagem de Deus, o Pai, uma mensagem de amor, dizendo: eu estou indo para o Pai. Jesus diz que também é o Pai de vocês. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não estão sozinhos. Eu posso não estar aqui, mas eu já falei para vocês, eu vou mandar um outro consolador, um outro, porque eu sou o primeiro consolador, Jesus era o primeiro. E aí agora diz: eu vou mandar outro. E aí ela responde, ela diz: ó, Jesus está indo para o Pai, e Ele disse que o Pai dele é o Pai de vocês também. Vocês têm Pai, você não está sozinho, você não está abandonado. Mas só ouve essa revelação, essa mensagem, quem está preocupado, onde é que está Jesus. Tem gente muito preocupada: cadê o dinheiro? Cadê meu emprego? Cadê meu carro? Cadê meu sucesso? Cadê meu marido? Cadê minha esposa? Cadê meu namorado? Cadê o meu sonho? Cadê o meu sucesso profissional? Cadê o que eu quero? Cadê a minha vontade? Mas não está, cadê Jesus? Enquanto a gente está muito preocupado com o que está dentro do túmulo, a gente fala e volta para casa igual. Mas quem está chorando e perguntando: cadê o Senhor? Onde é que está Jesus? Senhor, eu não te vi hoje ainda. Senhor, eu não ouvi a tua voz hoje ainda. Eu quero ouvir. Me chama pelo meu nome, Senhor. Fala comigo. Às vezes a gente confunde. A gente acha que é um jardineiro. A gente confunde. Não acha que é Jesus. Mas às vezes o irmão está falando contigo. Tu pensa que é o irmão. Mas de repente tu ouve Deus te chamando pelo teu nome através do teu irmão. E aí você diz: Jesus falou comigo. É as pessoas lá no teu trabalho, é o teu próprio trabalho, são as circunstâncias da vida, e você acha que é a vida falando contigo, e te machucando, e te batendo, e te ferindo, e aí você de repente enxerga, ouve a voz de Deus, você ouve Jesus te chamando no meio da tribulação, e aí você diz: é Jesus. E aí tem sentido. Aí tem sentido. Aí você pode dizer: eu vi o Senhor. Eu vi. Vamos ficar de pé. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta. Desperta teu coração. Questiona se você está sentindo esse vazio de túmulo, esse frio tumular dentro do seu coração. Se você sente isso dentro da sua casa, se você sente isso na sua vida de oração, o choro tem que ser o seu, não o meu. Você tem que chorar por aquilo que morreu e perguntar: cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu quero dar esse tempo na presença de Deus para você. Tire esse tempo com o Senhor.